Olá, eu gostaria hoje de conversar com você sobre o papel do líder em uma economia digital, né? Nós vivemos hoje em um contexto de constantes transformações, ou que se convencionou chamar de mundo VUCA, ou seja, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Essas mudanças estão atreladas principalmente à transformação digital. Essa transformação digital, ela muda as nossas formas de se relacionar, ela muda as formas de trabalhar. Há uma série de mudanças que vão impactar fundamentalmente o papel do líder na economia digital. Os líderes têm um papel fundamental nessa economia que nós chamamos de virtual. Eles precisam mudar a forma como as organizações operam e se organizam, tá? As tecnologias, elas vão impactar cada vez mais o ambiente de trabalho e a forma como as empresas competem. Mas, fundamentalmente, terão maior impacto sobre os executivos e a forma de liderar. Então, assim, nós temos uma mudança significativa e esse impacto, né, a partir dos líderes, essas relações em que essas organizações acabam se dando. Os líderes deverão estar preparados para essa mudança coletiva e acelerada. Os líderes precisam desenvolver, né, algumas competências para lidar com esse ambiente que a gente chama de ambiente desfragmentado. Essas competências a gente pode listar pelo menos 6 delas. Orientação para a mudança, ou seja, o líder ele tem que ter a capacidade de poder lidar com esse processo de mudança, principalmente estabelecer um modelo de cultura organizacional que seja um modelo que se adapta a essas transformações. Ou seja, as organizações, elas normalmente não estão preparadas para esse processo. Então, essa capacidade de orientação do líder para a mudança é uma competência fundamental nesse novo contexto. Outra competência fundamental é o pensamento crítico e resolução de problemas, né? Como esse ambiente é um ambiente instável, a capacidade do líder de pensar criticamente e ter orientação para a resolução de problemas, ela passa a ser fundamental. Por quê? Porque os problemas agora são problemas que a gente chama de não triviais. A trivialidade que a gente tinha nos modelos tradicionais, elas acabam desaparecendo nesse ambiente que a gente chama de desfragmentado. Então, o líder ele precisa ter essa capacidade de resolução de problemas e problemas com uma capacidade de análise totalmente diferenciado do contexto que a gente chama de contexto tradicional. Outra competência que nós pensamos que é muito importante para o líder desenvolver nesse novo contexto é a colaboração utilizando network. Aquele líder que se estabelecia no topo da organização e que tomava decisões a partir de uma visão que era uma visão única, ele tende a desaparecer, né? Hoje, a colaboração ela passa a ser fundamental. A gente até consegue ter uma perspectiva da organização, de um modelo anteriormente que era totalmente hierarquizado, né, totalmente verticalizado. Esse modelo hierarquizado, ele tende a desaparecer. Hoje a gente tem uma organização que é uma organização horizontal, ou seja, principalmente os processos de downsizing fizeram com que houvesse um achatamento hierárquico dentro dessas organizações. Esse achatamento ele faz com que o líder ele precise, para liderar e obter resultados, trabalhar com colaboração e network, ou seja, ele precisa se relacionar com todos os estratos da organização e, a partir dessa capacidade de colaboração, ele vai obter diferenciados resultados. Agilidade e adaptabilidade é uma outra competência bastante importante. É quase que óbvio, né, nesse ambiente de mudanças rápidas, de mudanças inesperadas, que o líder ele tem a capacidade de ser ágil e se adaptar a essas mudanças, né? Adaptar essas mudanças porque, assim, hoje, como essas mudanças acontecem muito rapidamente, hoje, como essas mudanças acontecem de forma imprevisível, ele tem que ter essa capacidade
de se adaptar aos novos contextos, se adaptar às novas tecnologias, se adaptar às novas relações. Essa é uma competência que eu imagino que seria fundamental. E acesso e análise de informações, né? Ter acesso a informações, as informações elas são fundamentais para a tomada de decisão hoje e principalmente para que a gente possa lidar com um ambiente que é um ambiente que a gente considera como um ambiente volátil. E, finalmente, curiosidade e informação. O líder ele deve ser curioso, o líder ele deve ter um entendimento dessas relações de forma diferenciada e tentar, a partir da sua capacidade de imaginação, prever novos cenários, né, estabelecer relações diferenciadas, tanto com as organizações externas, quanto com o mundo em geral. Essa capacidade de curiosidade e informação é uma nova competência fundamental para a liderança neste contexto. E aí, né, os líderes deverão reinventar suas habilidades partindo de uma forma que contemple o que a gente chama de conexão, né? O líder deve estar conectado tanto externamente quanto internamente à organização. Engajamento, o engajamento ele é fundamental para que as equipes possam atingir os objetivos organizacionais. Confiança, né? O líder ele precisa estabelecer uma relação de confiança com a sua equipe e, principalmente, ter a capacidade de ser transparente. Essa fórmula que contempla conexão, engajamento, confiança, é uma forma fundamental para a obtenção dos resultados no contexto organizacional. E aí eu tenho duas perguntas, né? Para finalizar a nossa fala, eu tenho duas perguntas para que a gente possa refletir. Como você está se preparando para esse novo contexto? Né? Como você está se preparando para esse novo contexto? E finalmente, quais são as ações implementadas por você para desenvolver as competências necessárias para competir nesse ambiente de incertezas? Eu acho que a gente pode refletir sobre esses aspectos e, a partir daí, a gente vê como é que nós estamos nos preparando, como nós estamos implementando ações para que possamos desenvolver essas competências necessárias para lidar com esse ambiente que nós chamamos de incerto e volátil. Muito obrigado.